Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por estar conosco. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Aqui estamos, já desde o ano de 2016, 8 anos nesta labuta. Agora, já há quase um ano, pesquisando com os padres da Igreja o significado dos versículos dos Salmos. Tarefa que vai demorar muitos anos. Já estamos no Salmo de número 6, terminamos com o versículo 8, no encontro passado, versículo que vai ser colocado aí, que vai aparecer na sua tela, e vimos com São João Crisóstomo o primeiro significado desse versículo. Agora, na ótica de Santo Agostinho, o versículo 8. De amargura, meus olhos se turvam, esmorecem por causa dos que me oprimem. Contexto imediato que levou o rei Davi a redigir esse salmo, Davi é o autor do salmo de número 8, foram as consequências nefastas que começaram a acontecer, a se manifestar na sua vida depois que ele cometeu 2 pecados. O adultério com Betsabeia, a esposa de Urias, o seu general, e o assassinato de Urias, perpetrado por ele, maquinado pelo próprio rei Davi, adúltero e assassino. E agora ele já sofre como consequência desses pecados. Está arrependido, mas redige esse salmo. Ele redigiu cerca de 60 salmos dos 150 do Saltério. E o salmo mais famoso de arrependimento não é nem esse, é o Salmo 50. E vai demorar, bote tempo para nós chegarmos a comentá-lo versículo por versículo. Davi está aflito, está perturbado e diz uma frase interessante: meus olhos esmorecem por causa dos que me oprimem. Quem são os opressores de uma pessoa que tem a consciência pesada? Tanto opressores externos, de carne e osso, no caso do rei Davi, dentre outros, o seu próprio filho Absalão, que se tornou o seu maior inimigo, e também aqueles inimigos espirituais dos quais o apóstolo Paulo fala: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. E é nessa perspectiva que Santo Agostinho dá a belíssima interpretação desse versículo nesses termos, com a palavra o grande doutor da Igreja. Esmorecem por causa dos que me oprimem, ou seja, os próprios vícios, ou os homens que recusam voltar-se para Deus. Estes, mesmo que procurem desconhecer, tolerar, viver em certa concórdia em frequentes conversas, sem discussões, juntos nos banquetes, casas e cidades. No entanto, por divergência de propósitos, são inimigos dos que se convertem para Deus. Uns amam, ambicionam este mundo. Os outros anseiam por se libertar dele. Quem não vê que os primeiros são inimigos dos segundos? Se o conseguirem, arrastam-no consigo para os castigos. É grande dom ouvir diariamente essas conversas e não se extraviar dos preceitos de Deus. Muitas vezes o espírito, no esforço de caminhar para Deus, abalado, trepida no caminho. A miúde, por causa disso, deixa de cumprir um bom propósito, para não ofender aqueles com os quais convive e que amam e seguem outros bens, perecíveis e passageiros. As pessoas sadias dele se separam, não pelo lugar, e sim pelo ânimo, pois os corpos estão circunscritos ao lugar, enquanto o lugar da alma é o seu afeto. De fato, parece uma lei inexorável da natureza humana. Quando uma pessoa vive nas trevas, ela tem os seus, amigos, na verdade, parceiros, na verdade, malas pesadas, das tapinhas nas costas, das conversas frívolas, dos ambientes indecentes, das práticas imorais e por aí vai. Mas depois que ele se volta para Deus, depois que ele rompe com o pecado,
esses passam a assediá-lo, a acossá-lo. Aqueles que vivem nas trevas passam a escarnecer dele, a provocá-lo, a insultá-lo, a menosprezar o propósito dele, a tecer todo tipo de críticas. Aqui estão os inimigos que oprimem na ótica de Santo Agostinho, sem prejuízo daquela interpretação que nós já vimos no programa anterior com São João Crisóstomo, os poderes deste mundo tenebroso, os espíritos malignos que, com toda a sua fúria, procuram enfraquecer no coração daquele que se converteu o elan da busca da santidade. O propósito sincero de emenda, o desejo de fugir da pocilga na ótica da parábola do filho pródigo e retornar à casa do pai. Aqui estão os olhos turvos provocados por aqueles que oprimem. Aqui é o coração de Davi arrependido e, por tabela, o coração de todos aqueles que, amargurados pelos pecados cometidos, ainda sofrem as sequelas do pecado, ainda que estejam sinceramente arrependidos e já no caminho de volta e já na amizade com Deus. Passemos agora ao versículo 9. Estamos no âmbito do Salmo de número 6. Com a palavra, o rei Davi. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. Aqui nós temos o rei Davi, firmemente decidido a enfrentar os seus adversários, que não são poucos, a começar do seu próprio filho, a manter distância daqueles que são os seus opositores, que não são poucos, que nunca foram poucos. Até o dia da sua morte, Davi, mesmo seu filho Absalão tendo morrido já alguns anos antes, Absalão morre 8 ou 9 anos antes da morte do rei Davi, mas com Absalão morto, o número de inimigos do rei Davi não diminuiu. Ele teve ferrenhos opositores até o dia da sua morte. Mas também nós temos, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, também inimigos fortíssimos que são espirituais e que encontram uma tremenda resistência nesse versículo: apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu minhas lágrimas. É como se o cristão, lendo esse versículo, se dirigisse a todos os inimigos de carne e osso, longe de mim, para longe de mim, não quero nenhum vínculo com vocês, e ao mesmo tempo um ato de libertação contra o poder das trevas, não ao demônio, rejeito categoricamente a Satanás. A bênção de São Bento, a oração de São Bento aqui, o que me vem à mente neste momento, não é? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o demônio meu guia, vá de retro, Satanás, é mal o que tu me propões, bebe tu mesmo o próprio veneno e assim por diante. Uma oração de renúncia ao poder das trevas. Com a palavra, interpretando esse versículo, o magnífico Santo Agostinho. Após labuta, gemidos, lágrimas frequentes e copiosas. É impossível não surta efeito o pedido tão veemente dirigido àquele que é a fonte de todas as misericórdias. Por isso, com acerto se afirma: o Senhor está perto do coração atribulado. Após tantos obstáculos, acrescenta a alma piedosa, ou talvez também a igreja, assinalando que foi atendida: apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. Ou se trata de profecia, porque os ímpios se afastarão, serão separados dos justos no dia do juízo, ou agora na eira limpa, apesar de juntos nas mesmas reuniões, os grãos já estão separados das palhas, apesar de escondidos entre elas. Por conseguinte, podem estar juntos, mas juntos
não serão arrebatados pelo vento. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal. Você consegue lembrar qual a frase de Jesus no capítulo 25 de São Mateus que é praticamente idêntica a essa? Ele dirá aos que se encontrarem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o demônio e para os seus anjos. Já nesta vida, nós devemos, enquanto crentes tementes a Deus e convertidos, enquanto perdura no nosso coração esse propósito sincero de emenda de um apartar-se. Não peço que os tires do mundo, disse Jesus, João capítulo 17, mas que os livres do maligno. E, obviamente, livrando-nos do maligno, livrando-nos também daqueles que estão a serviço dele. Ou seja, manter uma distância moral, mesmo se não podemos ter uma distância geográfica. É o católico que tem um vizinho extremamente perigoso, mas as relações com esse vizinho são praticamente nulas. Respeito, educação, bom dia, boa tarde, mas nenhum vínculo moral de aproximação com esse vizinho. Idem o âmbito do trabalho. Às vezes somos obrigados no ambiente do trabalho a conviver a poucos metros, talvez até centímetros, de gente extremamente nociva, peçonhenta, perigosa. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, porque o Senhor atendeu as minhas lágrimas. O sofrimento experimentado doeu, perdurou, mas não por muito tempo. E vocês que também contribuem para a continuidade, para o agravamento, para a constância do sofrimento, compreendo que é necessário, que é importante me apartar de você ou de vocês. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal. Ou seja, não quero vínculo com vocês. Não quero contato. Não quero aproximação. Não quero amizade. Ponto e basta. Distância é aquilo que o salmista, o rei Davi, nos propõe, atitude às vezes drástica, a única necessária para termos amizade com Deus, para estarmos em paz com o Senhor diante de certas pessoas sanguinolentas, perigosas. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, retomamos o Salmo de número 6. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco, programa Luz da Vida, ainda se debruçando sobre o Salmo de número 6, a oração no sofrimento, que tem como autor o próprio rei Davi. Ele que redigiu esse salmo numa situação existencial profundamente dramática. Angustiado, amargurado, oprimido pela presença dos inimigos, ele recorre a Deus e confiadamente apresenta a sua causa àquele que vai livrá-lo, não só perdoando os seus pecados, mas também protegendo-o dos ataques dos inimigos. Terminamos o primeiro bloco citando o versículo 9, que vai aparecer aí de novo na sua tela, e na ótica do grande santo Agostinho, vimos a primeira interpretação desse versículo. Como o nosso propósito de interpretar os salmos aqui, versículo por versículo, é de citar pelo menos 2 padres da igreja, agora vamos para um outro padre da igreja interpretando o versículo 9. Primeiro, o rei Davi. Depois, a interpretação desse versículo 9 na ótica de São João Crisóstomo. Vamos primeiro ao rei Davi. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. É um rompimento corajoso, heróico, de quem não quer mais nenhum vínculo com os inimigos. Em nossa vida, no nosso dia a dia, isso
se puder ser feito também geograficamente, a distância de metros, de quilômetros até dos inimigos seria o ideal. Mas quando isso não é possível, uma distância pelo menos moral, isto é, está perto de mim, mas não tenho nenhum contato, nada de intimidade, nada de aproximação com essa pessoa, porque ela é minha inimiga. Agora, interpretando esse versículo 9, São João Crisóstomo. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. Não é pequeno o caminho que conduz à virtude, fugindo dos maus. Isto mesmo nos pede Cristo, ordenando que nos separemos dos membros que nos são mais necessários, ainda que sejam amigos, sempre que eles nos escandalizarem e que sua companhia nos acarretar algum dano. Se o teu olho te escandalizar, diz, arranca-o. E se a tua mão te escandalizar, corta-a e lança-a para longe de ti. Fez esta acusação sem referir-se aos membros, mas sobre os amigos verdadeiros, dos quais é preciso desprezar a amizade, quando nem para eles nem para nós traz algum proveito, mas prejuízo. Assim, exercitando essa virtude, também o profeta não só não ia atrás de tais companhias, mas que exortava a afastar-se delas. Este é o fruto da penitência. Este é o benefício das lágrimas. Desta forma, a mente contrita não será atingida por nenhuma paixão. Façamos nós também isso. Se alguém nos entorpece, ainda que leve a mesmíssima coroa, desprezemos a sua amizade. Certamente nenhum homem é tão ruim, mesmo sendo rei, que quando vive na maldade. Da mesma forma, ninguém é mais apto para reinar, mesmo sendo um escravo, que quando possui a virtude. Porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. Aqui as lágrimas não são apenas aquilo que procede dos olhos, mas também da alma. E quem busca a penitência também é escutado por Deus e pode conseguir este bem, rechaçar as más companhias. Que impressionante! Não ter receio de romper com certas amizades. E isso não é intriga, isso não é vingança, isso não é dente por dente, olho por olho, nada disso. É simplesmente essa constatação. A proximidade com essa pessoa me é nociva. Essa pessoa me leva a ter pensamentos que não são de Deus. Aquilo que ela fala, o que ela aconselha, sua visão de mundo, seu comportamento, suas insinuações, a abordagem de determinados assuntos, ela é uma pessoa, instrumento do mal. Nesse caso, nessa circunstância, o afastamento, e esse afastamento é apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal. Se for o caso, se for necessário utilizar literalmente essa frase, que assim seja. Ou seja, eu não queria mais contato com você. Evite-me estar aqui ou não venha mais à minha casa e assim por diante. É claro que tem algumas pessoas que acham isso muito duro, muito constrangedor, etc. Mas há muitas outras maneiras de você colocar no seu devido lugar certas pessoas. E há muitas formas de fazer entender-se como alguém que quer distância de A, de B ou de C. Compete a nós, o fundamental é precisamente isso, a coragem, a disposição interior de apartar-se daqueles que praticam o mal. Avancemos e vamos agora para o versículo 10, o penúltimo versículo do Salmo. O Senhor escutou a minha oração. O Senhor acolheu a minha súplica. Existe um brado de maior felicidade que esse, de mais felicidade que esse? Não existe. Saber que você, depois de muito ter pedido a Deus
E olhem o contexto do versículo 7, eu me esgoto, com lágrimas inundo o meu leito, de amargura meus olhos se turvam, esmorecem por causa dos que me oprimem, minha alma está perturbada, no versículo 4, até quando, Senhor? O versículo 5, voltai, Senhor, livrai minha alma, salvar-me pela vossa bondade. Eu qualificaria isso como uma luta, o homem lutando com Deus. E qualifico essa luta como uma luta que agrada a Deus. Deus quer que, aspas, lutemos com Ele, Deus quer que litiguemos com Ele, Deus quer que briguemos com Ele. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, acha, todo aquele que bate, a porta se lhe abre. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 8. Com a palavra, interpretando esse versículo jubiloso, o Senhor escutou minha oração, o Senhor acolheu minha súplica, Santo Agostinho. Tinha que ser ele. O Senhor escutou a minha oração, o Senhor acolheu a minha súplica. A assídua repetição de uma sentença é desnecessária numa narração, mas demonstra o afeto de alguém que está radiante. Costumam assim falar os que se alegram, porque não lhes basta proferir uma só vez o motivo de sua alegria. Aqui é fruto do gemido do aflito e das lágrimas, que lavam o leito e regam a cama, porque os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria, e bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ah, que beleza, meu Deus do céu! O salmo é de lágrima, é de pranto, é de sofrimento. E aqui Santo Agostinho conecta, por assim dizer, esse salmo de número 6 com o salmo 125. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. O versículo 10 é uma repetição. O Senhor escutou, o Senhor acolheu. Minha oração, minha súplica. É a mesma coisa, são sinônimos. Ou seja, você repete não porque você quer ser redundante, é porque você está transbordando de alegria. Agora, a segunda citação, interpretando esse mesmo versículo, o mesmo Santo Agostinho. Agora, comentando o Salmo 125, aquele, os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Semeemos nesta vida, que é repleta de lágrimas, o que semearemos? Boas obras. As obras de misericórdia são nossas sementes. Destas sementes fala o apóstolo. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo com os irmãos na fé. Como se expressa ele a respeito das esmolas? Sabei que quem semeia com parcimônia também colherá. Portanto, quem semeia muito, colherá muito. Quem semeia com parcimônia também colherá. E quem nada semeia, nada colherá. Alguém poderia dizer o que foi que o rei Davi semeou para que colhesse agora, nesse versículo 10, o Senhor acolheu minha oração, o Senhor escutou minha súplica. Um coração contrito e humilhado, ó meu Deus, não desprezais. Aqui está a semeadura do rei Davi, o arrependimento. Mérito para pedir a Deus e alcançar a graça, ele não tinha. Só tinha um coração chagado, um coração dilacerado pela culpa, envergonhado, constrangido diante de Deus, que outra alternativa não tem, que outra impostação não tem, senão suplicar, gemendo e chorando, tenha misericórdia de mim, escuta a minha prece, perdoa a minha iniquidade, purifica-me do mal que é grande, porque eu só pequei contra vós, só contra vós eu prevariquei. E Deus acolhe na imensidão do seu amor, purificando o coração do rei e, ao mesmo tempo, atendendo à sua súplica.
Estamos terminando, estamos a quase praticamente 1 minuto do final do nosso encontro. O último encontro vai ser para o versículo 11, para o arremate do Salmo de número 6, e talvez no próximo encontro nós vamos iniciar já o Salmo de número 7, que tem 18 versículos. Desejo a você uma semana abençoada. Estamos avançando com os padres da igreja, mastigando cada versículo do Saltério e já estamos chegando ao final do Salmo de número 6, que ainda não terminou, porque tem o versículo 11 que será comentado no próximo encontro, se Deus quiser. Deus cumule de dádivas a sua vida. Deus faça você uma pessoa sedenta da leitura espiritual dos Salmos. Deus faça de você um apaixonado orante com o saltério, ao Deus que alegra a nossa juventude. Aceite a minha bênção, o meu abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.